Olá, sou o professor que vai conduzir esse módulo com vocês de alimentação e nutrição. Me chamo Melk Salles, tenho formação como terapeuta Ayurveda pela instituição Escola de Ayurveda, em parceria com a Gujarat University, que fica sediada na Índia, e sou graduando em nutrição também. Nós vamos fazer a abordagem desse módulo sob o olhar do Ayurveda, junto com o olhar da ciência da nutrição moderna, e tentar conciliar esses dois olhares. Eu gosto de falar sempre o quanto a história do ser humano sobre a Terra e a evolução da Terra que vem caminhando desde 4,5 bilhões de anos, e o ser humano, o Homo sapiens, essa nossa espécie, surgiu muito recentemente. Como hominídeos, nós surgimos aí pelo menos há 200 mil anos, mas essa última versão nossa aqui tem pelo menos aí 40, 50 mil anos, conforme os achados arqueológicos, as pinturas rupestres, etc. E a nossa alimentação veio mudando ao longo desse período todo. Nós éramos muito mais inseridos no contexto da natureza, apesar de uma escala muito pequena de 50 anos, de 50 mil anos, 40, 50 mil anos. Nós passamos por mudanças significativas ao longo dela. Saímos de seres caçadores, coletores, aprendemos a usar o fogo, a domesticar animais, a fazer o cultivo de plantas, desenvolvemos a agricultura, e isso mudou muita coisa na nossa estrutura, na forma como nos alimentamos, até mesmo na biodisponibilidade dos nutrientes desses alimentos, o que ocasionou muitas mudanças no nosso corpo, desde a estrutura do nosso microbioma, a relação com o ambiente que nós tínhamos, com a própria simbiose com outros seres. Então foram mudanças significativas que, olhando de uma escala maior, de uma escala geológica, de uma escala evolutiva, é um intervalo de tempo muito pequeno. E principalmente num tempo muito mais curto, nós temos a mudança aí, pelo menos na metade do século XIX em diante, que foi um pouco mais abrupta, que começou-se aí uma migração, né, desses humanos para a cidade, para um ambiente urbano. E principalmente no século XX, nós tivemos aí um boom das cidades, a revolução industrial de uma forma mais intensa, mais presente no dia a dia das pessoas, o que causou uma mudança muito grande na forma como nós, como humanos, nos alimentamos. Antes tínhamos uma vida predominantemente no campo, a proporção da população era majoritariamente do campo, e no campo quase todas as famílias tinham o seu cultivo de subsistência, tinham ali os seus alimentos que eram cultivados, ou então faziam trocas de alimentos com outros vizinhos, mas tudo ali à disposição, tudo próximo. A qualidade desse alimento, tanto a questão nutricional quanto o desgaste ou a perda desses compostos com processamento, etc., era mínima. E o aproveitamento da nutrição desse alimento era muito grande. Mesmo quem não tinha ali um cultivo muito grande, tinha pelo menos a sua vaquinha, tinha a sua horta pequena ali de ervas, seu hervário, seus hortaliças, seus verdes, e tinha acesso a essa alimentação direto do campo para a mesa. E com essa migração dessas pessoas para esse êxodo rural, essa migração para a cidade, a gente acabou tendo uma perda dessa qualidade nutricional, principalmente depois das grandes guerras. A indústria química, né, começou a ser usada de uma forma muito mais expressiva dentro da área alimentícia, e nós aprendemos a conservar alimentos, a usar corantes, a pegar um alimento que duraria poucos dias e deixar ele durável por meses na gôndola de um supermercado. De certa forma, nós ganhamos aí uma segurança alimentar para as pessoas na cidade, para elas não ficarem sem alimento, mas pagamos um preço muito alto, que foi a perda da qualidade nutricional, e houve uma inserção de alguns elementos químicos que nosso corpo não conhecia.
gente estava acostumado a lidar com o que tem na natureza, com micro-organismos, não com agentes químicos. E esses agentes químicos começaram a ser inseridos aí na nossa alimentação também, através dos conservantes, do que é colocado no alimento ultraprocessado, ou processado. E entrou também na nossa alimentação, mais ou menos nesse mesmo período, os enlatados, as bebidas açucaradas, super açucaradas e toda sorte aí de biscoitos, farináceos, etc. Que causou uma mudança muito grande na forma da gente se alimentar. E mais ultimamente a gente tem percebido um retorno ao olhar de se alimentar conforme a natureza, conforme a harmonia da natureza. A gente tem percebido uma valorização muito maior das pessoas por alimentos orgânicos, por alimentos cultivados local, a cultura do locavorismo, você consumir os alimentos que são mais próximos possíveis de você, você vai tanto aproveitar a questão nutricional do alimento, quanto tem um olhar social, toda uma estrutura por detrás. E esse novo olhar que nós temos dado para essa forma de alimentar, nada mais é do que um retorno à forma como nós já éramos acostumados e o nosso corpo está adaptado para. Então aqui nesse módulo a gente vai ver o quanto a alimentação ela se relaciona com a natureza, os sabores, os elementos que os alimentos são feitos e como eles interagem com o nosso corpo, com o nosso biológico e como a gente consegue equilibrar tudo isso. A estrutura aqui da nossa aula de hoje, ela vai ficar em torno de 1 hora mais ou menos, e vocês estão vendo minha imagem aqui agora. Depois eu vou virar ela para a tela e vocês vão ficar apenas com a imagem da tela e ouvindo a minha voz, para deixar uma qualidade melhor e vocês terem acesso ao panorama total ali. E ao final eu retorno aqui, vocês me veem de novo, a gente se despede e eu desejo que vocês tenham um bom aproveitamento dessa aula, que desperte em vocês ainda mais um senso por buscar, por conhecer, por tentar reintegrar-se à natureza, como a gente vem fazendo como espécie ao longo de milhares de anos. Então, espero que seja bem útil essa aula para vocês. Vamos lá! Então, dando início aqui a nossa abordagem, essa alimentação em harmonia com a natureza, e é interessante que para que a gente saiba como retornar para a natureza, como fazer uma alimentação em sintonia com a natureza, é interessante que a gente saiba do que essa natureza é feita, do que o alimento que a gente vai comer é feito e tudo que está ao nosso redor, do que é constituído. E é interessante, então, partindo desse olhar, que a gente saiba, que a gente conheça aqui essa estrutura, o substrato que dá forma a tudo, que são 5 grandes elementos, segundo a visão do Ayurveda, também chamados de Pancha Mahabhutas, né? Os 5 grandes elementos. E como um primeiro elemento, a gente vai ter aqui o éter. O éter podemos dizer que é um elemento primário, mais sutil de todos, e que imagine esse elemento como algo que ele é quase que imanifesto, apesar de ele já ser um elemento manifesto, ele é um elemento sem movimento, estático, que tem as características dele ali. Quando a gente olha para a realidade manifestada e percebe, por exemplo, o mundo nas 3 dimensões e o tempo, olhando essa realidade como a ciência vê, as 4 dimensões, profundidade, largura e altura, e um elemento de tempo para que as coisas se movam ali dentro, você tem o éter, esse elemento éter, como sendo o elemento que vai dar o espaço para que as coisas existam. Imagina que se você tivesse todos os átomos conectados de forma igual, você não perceberia nenhum outro objeto separado. Você perceberia todos como se fosse uma sopa só. Então, o éter é o elemento que vai dar a oportunidade dos objetos existirem de forma separada, porque ele vai dar espaço.
Ele é o elemento que permite que haja espaço entre as configurações eletrônicas. Por exemplo, eu tenho aqui um computador, eu consigo ver que depois do computador, quando ele acaba, existe um espaço vazio até chegar a outro objeto. Esse espaço vazio para que as coisas existam é o elemento éter que dá. Então, todo espaço vazio que permite com que as coisas existam é uma propriedade do éter. Quando esse elemento ele começa a ganhar movimento, ele adquire energia e vai ganhando ali um movimento, ele torna-se o ar, que é um segundo elemento, vaio. E esse ar, ele é percebido exatamente pelo movimento em si. Quando você nota qualquer movimento na natureza, um fluxo de um rio, o fluxo sanguíneo nas veias e artérias, na linfa, o movimento dos planetas, as órbitas, etc. Tudo que é movimento é regido por esse elemento. O próprio movimento do planeta, o movimento interno do magma, etc. Tudo que é movimento é regido por esse elemento ar, vaio. Quando esse elemento ele começa a ganhar movimento ainda mais, ele começa a atritar as partículas, começa a atritar umas moléculas entre elas, ela ganha uma nova característica e se torna o elemento fogo, também conhecido como Tejas ou Agni. Mas vamos usar aqui o fogo como Tejas para diferenciar um pouco do Agni que a gente vai ver em relação à biologia. Então esse fogo ele vai ter a característica de trazer tanto clareza, luz, tornar os objetos perceptíveis no sentido da visão, como também ele é responsável por todas as transformações. Então tudo que está na natureza, que sofre transformações, as interações entre as partículas, duas partículas separadas quando se unem formam um terceiro elemento completamente diferente. Então toda essa interação da química, da bioquímica, as interações entre as partículas subatômicas e nos astros a nível universal, a nível do universo, é uma função, é uma característica desse elemento, o fogo. Dando sequência nessa linha, o fogo continua em movimento pelo cosmos e esse movimento, ele continuando ganhando energia, esse movimento faz com que ele precipite e essa precipitação vai esfriar e vai gerar o que é a água, o quarto elemento. Vocês vão percebendo que ele vai se densificando, ele saiu do éter, que é extremamente sutil, quase que imaterial, ele ganha a característica do ar, que já é um pouco mais grosseiro, mais denso, o fogo, e agora ele é água. Então essa água, a característica desse elemento, tanto no nosso corpo quanto no cosmos, é de integrar as partículas, integrar as coisas todas que existem e dar um certo suporte também para que as coisas fluam ali. Um exemplo, você tem a água como um solvente universal, porque ele tem essa característica de fazer ligação com quase tudo ao seu redor. Com algumas substâncias ele se liga mais, com outras se liga menos, mas a água ela tem essa característica de fazer uma ligação com quase tudo. A característica dela de molhar, exatamente ela fazer a ligação com os elétrons em volta dela. E permitir com que as substâncias também se dissolvam nela, para que possam interagir, serem carregadas. A água funciona também como um veículo. Então, essa estrutura da água, tanto a nível mais imediato aqui no planeta, quanto também dentro dos nossos corpos, ele tem essa característica. Então essa água, quando ela se refrigera e vai se tornando mais densa, vai acumulando, ela vai ganhando essa característica de maior peso, de frieza, vai se densificando até que ela se torna a terra. É como se as moléculas da água fossem se condensando a tal ponto até virar a terra, ficar extremamente mais grosseiro. Então a terra é um elemento mais denso, caminhando do éter, ar, fogo, água. A terra é o mais denso de todos. E por ser mais denso, é o elemento predominante quando você precisa confeccionar uma base, um corpo biológico, por exemplo.
e toda a estrutura física é composto basicamente, majoritariamente, os corpos densos são feitos de terra, o elemento Prithvi. Então, esse elemento ele é extremamente importante para dar a conformação dos corpos físicos. Então, uma vez que você tenha claro que você tem aqui Éter, Akash, Mahabhuta, Vayu, Tejas, Jala e Prithvi, você vai conseguir mais ou menos localizar isso, identificar como que isso se relaciona nos alimentos, e tendo essa noção, você consegue ter uma liberdade de raciocínio para ver o que você precisa equilibrar no teu corpo a cada momento. Quando você pega aqui, que você tem dentro dos teus, no teu corpo, os órgãos internos, as cavidades internas. Aqui você sabe que o ar, ele gera movimento, fluxo. Então você vai imaginar que o teu corpo, as tuas artérias e veias precisam fluir. O sangue precisa fluir numa determinada velocidade. Não pode haver um impedimento desse fluxo. Então você vai dar uma atenção para esse elemento. Quando você percebe que você precisa digerir um alimento de forma melhor, precisa que transformações aconteçam, termogênese aconteça no seu corpo, você vai dar um foco mais nesse elemento. Assim, cada um você vai raciocinando a característica de cada um deles. Então, partindo desse raciocínio, a gente vai ter aqui os doshas. A palavra dosha, só para a gente exemplificar aqui, a palavra dosha ela significa literalmente aquilo que desequilibra ou que potencialmente pode trazer um desequilíbrio. Uma vez que esses doshas, esses elementos, essa configuração de elementos, se ela estiver em desequilíbrio no corpo, ela pode corromper os tecidos, pode degradar esses tecidos. Então, uma vez que esses elementos, na conformação aqui de dosha, né, Vata, Pitta e Kapha, caso eles estejam em equilíbrio, eles vão vão conferir aí a homeostase, o bom funcionamento do corpo e gerar tecido, né? Quando eles estão em harmonia, é perfeito, eles geram tecidos. Então, para a gente começar aqui com a teoria tridosha, entendendo, a gente vai ter aqui Vata, Pitta e Kapha, do mais sutil Vata, passando por Pitta, que seria um grau mediano, e chegando a Kapha, que seria o mais denso de todos, mais grosseiro de todos. E Vata é o dosha que predomina no final da vida, Pitta é o dosha que predomina no meio da vida e Kapha no início da vida. Olhando na perspectiva do dia, Vata é o final do dia, Pitta é o meio do dia e Kapha predomina no início do dia. Então a gente percebe que todos os corpos, vamos olhar aqui para o nosso corpo humano, falando mais diretamente do corpo humano, todos os corpos eles têm uma configuração composta de Vata, Pitta e Kapha. O que acontece é que predomina um dosha ou dois doshas a mais do que outros. E essa configuração é muito única para cada ser e ela vai se dar exatamente da combinação dos doshas do seu pai, dos doshas da sua mãe. E no momento da fecundação, esses doshas são misturados, eles são unificados ali no processo da fecundação, da geração do zigoto, quando o ovócito é fecundado. E essas características que são únicas suas, que é diferente do seu pai, que é diferente da sua mãe, vai formar um terceiro ser que é você, ele vai pegar um pouco das características de cada um. Mas essa composição de dosha no seu corpo vai ser ligeiramente diferente do que é o seu pai e do que é a sua mãe. Que ela vai ser uma combinação, na verdade, desses dois, né? Então, olhando aqui para os doshas, o Vata, característica de Vata no organismo. A gente já viu ali anteriormente o elemento ar e o elemento éter, e a gente já viu que o ar ele tem essa característica de dar movimento, de fazer as coisas fluírem, e o éter é o espaço por onde essas coisas fluem, certo? Então, no corpo, a gente vai localizar ar e éter aonde? Por exemplo, na cavidade pulmonar, onde o ar entra ali e flui. A gente vai perceber nas estruturas que são vazias, no esôfago, nas vísceras, intestino grosso e delgado, estômago,
a cavidade oral, etc. Todas as cavidades que a gente vai ter no corpo, e a luz das veias, das artérias, etc. E o ar dando essa função de movimentar. O coração bate ali o sangue, ele permite com que flua pelo corpo, os músculos apertam as veias e os canais do sistema linfático, e esse também é causado o movimento, enfim. Vata, ele vai ter essa função no organismo. E a casa de Vata, digamos assim, o ponto sede de Vata no organismo é o intestino grosso. A gente vai ver que ele é dividido em subdoshas, e na porção do corpo onde ele predomina é a porção inferior do corpo, ou seja, do pé até a cintura é regido por Vata, exatamente por essa capacidade de movimentar que as pernas, os pés têm, né? E o primeiro subdosha de Vata, para a gente entender aqui e ver essa relação no corpo, seria o Pranavata. E Pranavata é um subdosha que permite com que o ar entre através da respiração, vá para o cérebro, passe no coração e faça toda uma função. É um dos principais subdoshas de Vata. A gente não vai aprofundar tanto aqui na função do prana no organismo, mas a gente sabe o quanto ele leva para a característica satívica e a gente atingir uma mente búdica, despertar Kundalini Shakti, toda essa abordagem, mas ficaria muito longo aqui e fugiria do assunto. Um outro subdosha de Vata é Udana Vata, que significa o ar que flui do centro para cima, né? E aí a gente vai ter esse subdosha ele regendo basicamente a fala, tudo aquilo que é movimentado para cima e para fora, no caso. O vômito, o arroto, a fala, a capacidade também de raciocinar, também é regida por esse subdosha. Um outro subdosha de Vata que a gente vai ter aqui também é o Samanavata. Samanavata é um dosha que ele permite com que as coisas fluam em ambas as direções. Quando a gente percebe ali o movimento de forma mais clara, o movimento ali dos intestinos, o peristaltismo acontecendo ali no intestino. Um próximo subdosha que a gente vai ter aí é o Vyanavata, Vyanavayu, que é um ar difuso, é o ar que flui do centro para as extremidades. A nível do sistema nervoso, seria o pulso que sai ali do cérebro e é distribuído por todos os demais nervos do corpo, sai do sistema nervoso central para o periférico. O coração que vai bater, vai impulsionar esse sangue do centro do corpo para as extremidades também. Então, ele vai, tanto essa parte do sistema nervoso, os pulsos elétricos, quanto o sangue e demais fluidos do corpo, saindo do centro, indo até as extremidades. E também o retorno disso, das extremidades para o centro. É regido por esse subdosha de Vata. E o terceiro, e o último subdosha de Vata, o quinto subdosha de Vata, é Apanavata. E a Apanavata, ele tem a função de levar as coisas do centro para baixo. Então, é aquele que impulsiona para baixo, conduz o fluxo para baixo. E aí a gente vai ter as excretas, a urina, as fezes, a eliminação do sangue através da menstruação, tudo que flui do centro para baixo e é expelido vai ser regido por esse subdosha. E esse subdosha é o que rege todos os outros subdoshas de Vata. Agora, olhando aqui para Pitta, que é o próximo, que seria o mediano entre o sutil e o grosseiro. Pitta, ele vai ter como elemento primário, esqueci de mencionar aqui que o elemento primário de Vata é o ar e o secundário é éter. O elemento primário de Pitta é o fogo e o elemento secundário de Pitta é a água. Então a gente vai perceber que, como elemento primário, sendo o fogo, é a característica primária desse dosha, trazer as características do fogo, que são trazer clareza, iluminar e fazer as transformações, né? Conduzir energia para que as coisas se transformem. Então,
Do ponto de vista do fogo trazendo clareza, a gente vai olhar isso para a capacidade do intelecto, para o raciocínio, para a mente. E é essa capacidade que os seres têm de olhar, ver um objeto, interpretar isso no cérebro e aí tomar uma ação. Essa capacidade da criatividade, você combinar elementos e formar um elemento novo, o raciocínio lógico, a inteligência, tudo isso também é trazido pelo fogo de Pitta, essa capacidade de clareza. E aí, a nível mais interno, a gente teria aí a capacidade de metabolização do corpo, nos órgãos principais aí de metabolização, no caso o fígado, que tem mais de 500 funções aí mapeadas, funções bioquímicas, né? A gente, depois que você ingere um alimento, ingere uma substância, um medicamento, ele é processado, é absorvido no intestino, e isso é inteiro transportado pelo sistema portal direto para o fígado, né? A veia porta desemboca no fígado e toda essa substância é metabolizada ali e devolvida para o corpo, indo ali para os demais sistemas. Então, uma das características de Pitta, além de ser quente, ele também é móvel, ele é penetrante, é colocado aqui como também tendo um mau cheiro, no sentido de ter um cheiro forte, na verdade, ter a cor, proporcionar essa cor avermelhada, mais ou menos como é o fogo, as coisas. Então você vai notar o sangue é vermelho, o fígado é avermelhado, um vermelho escuro, o baço, o próprio rim, e ele vai ter essa característica predominante no corpo de fazer o metabolismo acontecer. E a gente vai notar ali, através tanto dos hormônios quanto das enzimas, essa característica acontecendo. Pitta, ele também tem os subdoshas. Um primeiro subdosha de Pitta seria Sadaka Pitta, que é o Pitta que fica no cérebro. Assim como a gente falou ali antes do fogo, essa capacidade do raciocínio, do discernimento, de processar a informação, a inteligência. Então, Sadaka Pitta, ele vai ter essa característica de Pitta, com esse fogo, esse subdosha ali na cabeça. Um outro subdosha de Pitta, que a gente vai notar também ali, que também é na cabeça, que são nos olhos, é o Alochaka Pitta. E Alochaka Pitta, ele vai ter essa função de captar a informação de fora, captando a luz que vem de fora, projetada ali, e levando até o cérebro para ser processada. Um próximo subdosha de Pitta que a gente vai ter é o Pachaka Pitta, que é o Pitta do estômago, que está responsável ali, principalmente pela digestão, majoritariamente de proteínas, mas de tudo, porque também a lipase gástrica e as amilases, a amilopectina também, que vão agir de forma mínima, mas também vão agir ali no estômago. Então, esse Pitta do estômago ali, o Pachaka Pitta, que vai trabalhar em sintonia com Agni, com o Jataragni, que está ali no estômago. Então, ele vai ter basicamente essa função primária. Um outro subdosha de Pitta também é o Ranjaka Pitta, que é o Pitta, como a gente já mencionou ali, uma das características principais, é o Pitta que está no fígado, no baço, majoritariamente. E é o Pitta que vai fazer as transformações, ele age mais no metabolismo das substâncias. Um próximo subdosha de Pitta é o Brajaka Pitta, que é o Pitta da pele. E é um Pitta que você nota um desequilíbrio nele de forma mais fácil. Você consegue perceber irregularidades na pele, você vai notando que tua pele está em várias cores diferentes, cores irregulares, uma parte com determinadas manchas, outras sem manchas. Você percebe o desenvolvimento de micoses, dermatites e demais irregularidades ali na pele, né? Então, é um subdosha que acusa de forma mais visível quando esse dosha está em desequilíbrio. Dando sequência dos mais sutis até o mais denso, agora a gente tem Kapha. Kapha é o mais sutil, é o mais denso de todos os doshas, e a característica dele primária é trazer estrutura para o corpo e também lubrificação.
Inclusive, o elemento primário de Kapha é a água e secundário a terra. Então, a gente vai perceber que o Kapha é um dos doshas que está bastante relacionado com os fluidos corporais, né, com o plasma, a saliva, o muco, o próprio o líquido cérebro espinhal aqui no cérebro e na espinha, na espinha. E também os líquidos presentes nas articulações sinoviais, no joelho, cotovelo, onde tem uma cápsula sinovial. E o Kapha ele tem essa função de garantir essa estrutura para o corpo e também através dos fluidos, e da água, né, permitir que as substâncias se solubilizem ali e que as reações de Pitta aconteçam. Então você percebe que uma sintonia, uma sinergia entre esses três doshas. Vata faz o movimento para que as substâncias se movimentem e se encontrem. Pitta faz com que as transformações aconteçam quando elas se encontram, né? É a parte mais da bioquímica, fazer com que os elementos troquem elétrons, etc. E Kapha garante que exista um meio para que isso aconteça, que seria um meio líquido ali. A gente percebe que o nosso corpo ele é predominantemente 70% de água, exatamente para as substâncias serem solubilizadas ali e seja um veículo para que elas se encontrem. E também através dos macronutrientes, aí através do carboidrato, lipídio, proteínas, os minerais, os minerais todos da terra e os elementos traços são minerais em pequena quantidade, vitaminas, etc. Seria aí um olhar maior do que seria esse elemento terra em relação ao nosso corpo. E Kapha também tem ali os seus subdoshas. A gente vai ver o primeiro subdosha de Kapha sendo Kledaka Kapha, que seria um Kapha que está localizado no estômago, que é um subdosha que faz aquela lubrificação do estômago, também umedece os elementos quando entra no estômago ali, e está basicamente na fase doce da digestão, né? Aquela fase primária onde os alimentos estão sendo processados ainda. E ele garante também essa proteção do estômago para que o Pachaka Pitta e o Jataragni não corroam a parede do estômago. Então ele garante essa função de alcalinidade ali também no estômago. Um próximo subdosha de Kapha, a gente vai ter aí Alavambaka Kapha, que é um Kapha que é um subdosha de Kapha que está localizado majoritariamente ali na região do tórax, no coração, pulmão, na espinha dorsal, e também ele vai até a cintura pélvica. Então a gente vê que ele está localizado ali nessa porção do tórax. E ele umedece o pulmão, umedece ali, permite com que as pleuras, né, do pulmão deslizem a partir de inflar e reduzir ali o tamanho dos pulmões, que as vísceras fluam entre uma e outra sem causar atrito. Então é um Kapha que garante esse fluir, essa harmonia dentro do organismo. Um próximo subdosha de Kapha é o Bodhaka Kapha, que é o Kapha que está localizado na ponta da língua. É onde você percebe o paladar, quando você sente o paladar com ele. Um próximo subdosha de Kapha, a gente vai ter Tarpaka Kapha, que é o Kapha localizado ali no cérebro, e a gente vai notar essa predominância dele na massa branca, né, a estrutura do cérebro, que seria ali as células da glia, e também no líquido, o líquido cefalorraquidiano ali, que garante que o cérebro fique também numa estrutura, uma vez que o cérebro, ele, de certa forma, não é preso a nada, ele fica flutuando ali nesse líquido, nesse líquido ali que sustenta esse cérebro. Então, ele tem essa função ali de estrutura, né? Inclusive, as células da glia dão estrutura para os neurônios também. E um próximo subdosha de Kapha é o Sleshaka Kapha. E ele é predominantemente caracterizado pelos líquidos sinoviais, e ele permite com que essa lubrificação das articulações aconteçam de forma mais harmônicas, mais facilitadas. Então, como a gente
consegue perceber que há uma sinergia incrível entre esses doshas, e uma vez que eles estejam em equilíbrio, a gente vai garantir o perfeito fluido, os fluidos do nosso corpo, vai garantir que o metabolismo aconteça de forma harmônica e precisa no nosso organismo, e também a gente vai ter estrutura suficiente. A gente percebe aqui, por exemplo, uma criança quando está em plena fase de desenvolvimento, ela está na fase CAFA dela, ela está construindo tecido, está construindo a corpulência, e a gente percebe quando chega numa fase adulta, esse ser já desenvolveu o que precisava desenvolver e agora ele vai só manter e fazer toda uma regulação disso para que a saúde permaneça em equilíbrio. E já ao final da vida, como sendo Vata o mais etéreo de todos, o mais sutil de todos, esse corpo ele começa a se degradar, a desintegrar essa parte mais material, essa parte mais densa, e começar a caminhar de volta ali para a sua porção mais sutil. Então, percebendo a característica desses 3 doshas, como o Vata sendo extremamente móvel, frio, áspero, leve, você percebendo essa característica dele, Pitta sendo quente, também móvel, tendo a característica de penetrância, da cor, do cheiro forte, e Kapha como tendo essa característica primária de trazer estrutura, peso, sendo mais denso, trazendo ali a umidade, a viscosidade. Você consegue olhar para os elementos que constituem os alimentos que você vai comer no geral, né, alimento e medicamento aqui, que é até difícil de separar o que é um do outro quando a gente olha na perspectiva do Ayurveda. E você consegue fazer essas combinações, você raciocina com o alimento e dá a cada um aqui, quando você percebe que eles estão desequilibrados, ou você retira um tipo de alimento ou coloca um tipo de alimento. Dando sequência nisso, é interessante que a gente viu aqui os doshas do corpo físico. Agora a gente vai perceber os doshas que são considerados doshas da mente. Que considerado dosha da mente aqui, vale lembrar que dosha é aquilo que causa desequilíbrio, né? Potencialmente pode causar um dano, causar uma destruição de um tecido, de uma estrutura. Então, só pode ser considerado dosha da mente rajas e tamas. Sattva não pode ser considerado um dosha porque, sob hipótese alguma, ele pode causar desequilíbrio no corpo. Pelo contrário, ele só traz equilíbrio. É como se ele fosse um dosha que está em harmonia sempre. Quando a gente olha aqui para esse triângulo amarelo, ele está ali parado, ele está sempre com clareza, sempre em estado perfeito e harmônico. E os dois que dançam, que ficam o tempo inteiro fluindo na nossa mente, rajas e tamas. E essas aqui são, digamos, as porções mais sutis aí do que a gente vai ter na mente, que vai depois formar aí os órgãos do sentido e os órgãos de percepção. A gente tem uma característica aqui de rajas, como aquilo que traz extremo movimento, às vezes uma certa turbidez mental de tanto pensamento, de tanto movimento, agitação, é aquilo que causa impulsos, e você consegue fazer com que teu pensamento aconteça. Quando ele está em desequilíbrio, é claro, você vai ter um quadro aí de ansiedade extrema, com pensamentos ali em alta velocidade, e você perde a clareza. É como se você estivesse pegando o sol sem nuvem nenhuma, um céu limpo, você vendo toda a clareza do sol, percebendo todo o esplendor dele, a clareza dele. E aí quando você tem rajas em excesso, é quando você começa a passar muitas nuvens ali na frente desse sol, muitas nuvens. Por mais que você ainda veja um pouco da clareza, mas você tapa toda o esplendor ali do brilho do sol com aquele monte de nuvem. E você causa uma turbidez mental e perde clareza. E tamas já seria o oposto dele. Seria quando você nota ali a ausência de movimento, a inércia, aquilo que está parado, que ficou obscuro. Vamos imaginar que o Rajas teria a característica daquele verão intenso, com vento, com muito movimento e agitação.
E Tama seria uma característica de um inverno chuvoso, denso, escuro, bem fechado. Essas duas características, elas são interessantes, elas são necessárias para que a nossa mente funcione. Por exemplo, a gente precisa de rádias ao acordar para que o nosso pensamento se desenvolva, a gente consiga olhar nossas atividades e tenha o estímulo, tenha o movimento necessário para ir lá desenvolver essas atividades. Mas quando chega ao final do dia também, para relaxar, você precisa de tamas. Para dormir, você precisa de tamas. Você precisa ir desligando. Aqui, rádias, quando a gente relaciona com a medicina moderna, com o olhar dos hormônios, etc., a gente vai ter aqui, por exemplo, rádias como sendo no nível cerebral ali, dos neurotransmissores, está mais relacionado com adrenalina, noradrenalina, com cortisol, com glutamato, que são os excitatórios, né, os neurotransmissores excitatórios do cérebro. E tamas ele já estaria mais relacionado ali com os outros com os outros neurotransmissores que já vão causando essa diminuição desse movimento da mente ali, que seria o GABA, a própria serotonina também, digamos, mas vamos direcionar a serotonina até mais para a sátua, a adenosina e uma série de neurotransmissores que causam aí reduzir esse fluxo de pensamentos e vai te deixando num estado mais relaxado. E sátua a gente teria ali com um momento pleno de clareza, que não estaria nem com muito movimento e também não parado. Seria um dia claro, um dia belo, um dia belo, onde você está com a mente extremamente clara. Se tem pensamento ali, são pensamentos extremamente harmônicos. E seria até considerado a ausência de pensamento, né? A clareza absoluta, como se não tivesse nuvem nenhuma ali. E a gente pode relacionar a sátua com a serotonina, com a ocitocina, com esses hormônios que trazem, esses neurotransmissores que trazem ali um estado perfeito de bem-estar, de harmonia no corpo. Então, seguindo, para a gente já vendo essas características, esses trigunas ou margunas são características principais da mente, você vai notar os alimentos que estimulam mais rádias, alimentos que estimulam mais tamas e os que são mais estimulantes aqui de sátua. Você vai perceber que para rádias, todo alimento que é extremamente excitatório, os alimentos muito doces, as frituras, os alimentos ricos em cafeína e demais substâncias excitatórias, o próprio glutamato monossódico, aquele realçante de sabores, é extremamente rajásico. A cebola, o alho e demais substâncias excitatórias. O açúcar é uma das mais excitatórias que a gente tem. E para tamas, a gente veria ali alimentos que vão reduzir esses estímulos, vão reduzir essa capacidade toda de estímulo. E a gente notaria que, por exemplo, os cogumelos, eles têm uma característica extremamente tamásica, os alimentos congelados, no geral, e de uma forma mais harmônica, alguns chás, por exemplo, o chá da folha do maracujá, que tem ali uma propriedade mais ansiolítica, mais calmante, a própria camomila, isso de uma forma harmônica, trazendo esse tamas. Quando você evita beber café também, a cafeína no geral, onde ela estiver, você evita que ela tome também o lugar da adenosina, que vai acumulando no cérebro, para você ir já diminuindo essa velocidade. E quando você evita isso, você já estimula tamas também. E os alimentos que são sátua são aqueles alimentos equilibrados, alimentos ricos em compostos fenólicos. A gente vai ver ali mais na frente os antioxidantes, as frutas. Eles vão promover esse equilíbrio no corpo e facilitar com que você esteja com a mente repleta de sátua. Dando sequência, vendo isso, a gente vai perceber aqui os sabores. Esse é um dos, para relacionar com os demais slides que vocês viram ali,
Ter o conhecimento dos sabores é extremamente importante, porque nos alimentos você vai conseguir perceber através dos sabores o que predomina mais, o que predomina menos. Ter essa noção aqui dos sabores para você relacionar com os alimentos é extremamente importante. Vamos começar aqui com o sabor doce. A gente vai perceber que ele vai também caminhar do mais denso até o mais sutil e a interação disso com os doces. O sabor doce. Quando a gente fala de sabor doce, não é necessariamente só o doce que a gente sente na língua, né? Mas o doce no sentido de que, por ele ser formado de água, de terra e água, terra como primário e água como secundário, esse sabor doce, ele vai ser composto aí dos amidos, pode ser doce ou não, das gorduras, das proteínas, ou seja, dos macronutrientes. Vai formar o sabor doce. As próprias carnes, os grãos, etc., vão estar ali dentro do sabor doce. Esse sabor, por ele trazer peso imagina aqui, por exemplo, quando você mistura terra e água. O que você tem quando você mistura terra e água? Você tem algo parecido com argila, né? Pronto para formar a estrutura. Você constrói blocos de construção com aquilo. Então, esse sabor doce ele vai ter a característica primária no organismo de formar tecido, de formar estrutura. Então, basicamente são os macronutrientes, né? E esses macronutrientes formam estrutura no nosso corpo. Por ele ter essa característica de peso, de formar estrutura, ele é avesso, é contrário ao vata. Então, o sabor doce ele vai diminuir vata. E também vai diminuir pita. Por pita ser muito leve, ser quente, e a terra e a água é pesado e frio, ele diminui pita. E, ao contrário, ele aumenta bastante kapha. É o elemento que mais aumenta kapha. Inclusive, ele tem os mesmos elementos que kapha, só em ordem oposta, mas os mesmos elementos que kapha. Então, ele vai aumentar bastante kapha. Então, caso você queira perceber que teu vata está agravado, pita está agravado, o sabor doce, ele vai ajudar a equilibrar esses dois doshas. O sabor ácido, né, ou azedo, ele é formado por terra e fogo. O que acontece quando você mistura terra e fogo? Você tem a visão da lava do vulcão, algo que é ligeiramente móvel, mas também é muito pesado e quente, e sai transformando tudo que passa pelo caminho, terra e fogo. Então, ele vai continuar diminuindo vata, porque vata é frio e é leve, e terra e fogo, a lava ela é quente, pesada, e ela forma estrutura também. Então, ele diminui vata, aumenta consideravelmente pita, e também continua aumentando kapha. Ele vai aumentar a pita aqui pela característica do calor e de ser móvel, e o kapha pelo peso que ainda traz, né? E a capacidade de formar estrutura. O sabor salgado e o sabor azedo a gente vai encontrar predominantemente aí nas frutas ácidas, basicamente. E o sabor salgado é o sabor é o sal. Às vezes é colocado como as algas também representando o sabor salgado, mas as algas só são salgadas porque elas são oriundas do mar. Então, o sabor salgado é o sabor do sal. E ele é formado por água e fogo. O que você imagina quando você vê a interação entre água e fogo? Uma água borbulhante e vapor de água, né? Então, essa água com fogo ela vai ser muito quente ainda e ela continua sendo pesada. Então, ela continua diminuindo vata. Então, percebe que esses 3 sabores iniciais aqui, eles diminuem vata. Eles equilibram vata agravado. Então, quando você pega essa característica da água e do fogo, ela aumenta a pita, inclusive tem os mesmos elementos que formam pita, porém em ordem inversa, e por essa característica ele aumenta a pita. Então o sabor salgado ele é um sabor que aumenta a pita, assim como o sabor ácido também. Porém, e por ele também ter essa característica de ainda ter o peso da água, o sabor salgado ele ainda aumenta kapha. Então, você percebe que esses 3 sabores iniciais aqui, eles aumentam kapha. Aqui eles aumentam kapha. 2 deles aumentam pita. E os 3 diminuem vata. Partindo disso,
a gente vai ver o sabor amargo. O sabor amargo, que é composto aqui de ar e éter. É muito sutil. Ar e éter é quase que imperceptível. Você vê apenas a frieza do éter e a frieza do ar, o movimento extremo, a sutileza quase que absoluta dele. E é o sabor que vai aumentar bastante a vata. Então, se você está com vata agravado, o sabor amargo você vai evitar o máximo possível. E esse sabor amargo ele é encontrado aonde? Geralmente nas folhas verdes, nas folhas cruas, nos alimentos, as saladas, os chás amargos também, por exemplo, a artemisia, né, a losna, o boldo, a casca da laranja e todos os outros que são amargos, a cavalinha, o dente-de-leão, são ervas amargas e alimentos amargos, né? O jiló. Então, caso seu vata esteja em desequilíbrio, você vai evitar esse sabor. Mas caso você queira diminuir o pita, você perceber que esse pita está em desequilíbrio, você vai abusar desse sabor, inclusive aqui. Você vai usar até que equilibre o pita, que ele baixa a pita. E também é um sabor que vai reduzir kapha, uma vez que ele é extremamente etéreo, extremamente sutil, ele diminui kapha. Então é um sabor interessante quando você quer equilibrar kapha, quer diminuir um kapha agravado. O sabor picante. O sabor picante você vai encontrar basicamente nas pimentas, mas não necessariamente só nas pimentas. Existem algumas, por exemplo, o gengibre é picante também. A própria cúrcuma, ela tem o seu fator de picância também. E várias outras ervas que tem ali uma picância mais reduzida. Não é o sabor predominante, mas você consegue notar esse sabor picante predominantemente nas pimentas. E ele é formado por ar e fogo. Ar e fogo vai gerar aí um vento extremamente quente. E por ele ser quente, ele vai ser muito móvel, muito fluídico e muito leve. E ele vai continuar aumentando o vata. O sabor picante ele aumenta a vata. Apesar do fogo que é quente, ele vai ser extremamente móvel e leve. Então ele vai aumentar a vata bastante. Então, estando com vata agravado, evita o sabor picante, evita as pimentas. Ele aumenta bastante o pita também. Vale lembrar aqui que o pita, o elemento predominante é fogo, e você tem mais fogo e ar. Imagina, você quer que fogo aumente, você bota ar e mais fogo. Então, dos sabores que mais aumentam pita é o sabor picante. Porque imagina uma fogueira, quando você sopra esse fogo e bota mais fonte de fogo ali, você aumenta a fogueira de uma forma significativa. Então, um pita agravado, uma forma de você agravar ele muito de forma séria é com sabor picante. Então, evite o sabor picante a todo custo, uma vez que você perceba esse pita agravado. E para reduzir kapha, o sabor picante ele é ótimo também. Imagina um ar quente, extremamente móvel, agindo ali no kapha, que é formado de água e terra. Ele vai dar um dinamismo para aquela água, vai aquecer aquela estrutura, e esse ar que está quente, ele também é muito seco, ele vai evaporar o excesso de água que está ali naquele kapha. Então é um sabor interessante para você tratar um kapha agravado. E por fim aqui o sabor adstringente, que ele é formado de ar e terra. O sabor adstringente você vai encontrar também basicamente aí nas saladas, nas folhas cruas, nos alimentos que ainda não passaram pela maturação, como é o caso da banana verde, ou das demais frutas quando estão ainda ali na sua característica, que estão verdes ainda não amadureceram. E esse sabor adstringente, ele tem... olhando aqui até uma curiosidade para vocês aqui. Quando você pega a banana verde e faz a biomassa de banana verde, você deixa esse o amido da banana resistente. É difícil de absorver esse amido no intestino. A gente vai explicar um pouco dessa característica do ar e da terra, o que ela forma, e você vai notar ali por que ele é resistente, por que ele é difícil de ser absorvido também nesse olhar do Ayurveda. Então, imagina o que forma ar e terra. Imagina aquela poeira no deserto. Imagina ali aquele montão de ar com areia
fluindo, é um ar extremamente seco, que está passando por ali, muito móvel também, e vai ser um sabor que vai aumentar bastante vata também. Porque por onde ele passar ele vai reduzir essa umidade. Ele vai diminuir pita, que ar e terra, ele vai trazer de certa forma um peso da terra e a frieza do ar. Então para pita ele diminui pita. Para kapha ele vai diminuir bastante kapha. Imagina que esse ar e terra passando constantemente ali numa estrutura que é formada de água e terra. Imagina ali uma lama, uma argila, e uma tempestade de areia passando sem parar o dia inteiro. O que vai acontecer? Vai secar aquela água inteira de kapha, e vai secar tanto que vai começar a desintegrar e fazer aquilo virar poeira também. Ou seja, vai reduzir bastante a estrutura do dosha de kapha. Então é um dos sabores que mais baixam kapha também. Então, para tratar um kapha desequilibrado, o sabor astringente é ótimo. E aqui vale lembrar que, da curiosidade que eu falei, ar e terra. Essa poeira toda, imagina que qualquer orifício, qualquer canal que esteja aberto, passando um vento com terra, o que vai acontecer? Ele vai ficar obstruído. E essa característica de obstrução a gente poderia relegar aí a dificuldade de absorção do amido resistente no estômago. A gente sabe que é por uma questão dele não ser fácil de quebrar pelas enzimas digestivas nossas, e aí impede com que ele passe na parede, seja absorvido ali pelos enterócitos, né, pelas células do nosso intestino. E então, tendo essa noção dos sabores aqui, é interessante que você olhe para os sabores e consiga identificar nos alimentos o que equilibra cada um dos doshas, para você fazer a tua alimentação, principalmente rotacionando ali, percebendo o que está em desequilíbrio, o que não está em desequilíbrio, ou o que está em equilíbrio, e aí você só faz uma harmonia desses sabores no teu prato, e tendo a posse desse saber, você vai conseguir raciocinar, né? Você vai montar ali o teu prato, a tua comida, e tendo uma noção do que comer a cada momento, né? Você fica livre para escolher o que você vai comer. Então, partindo disso, a nossa alimentação, já que a gente já conhece os sabores, já tem essa noção dessa capacidade de raciocínio, a nossa alimentação também ela vai variar, ela vai estar baseada em relação às estações do ano. Você vai ter ali verão com uma característica extremamente mais quente, você vai ter o outono, como é a que nós estamos agora, nesse momento, o outono como extremamente inconstante, invariável, entre frio e ainda pegando um pouco do calor do verão, muito inconstante, seco, e aí você vai mudando a tua alimentação conforme as características. E depois a gente tem ali o inverno, muito frio, pode ser seco ou úmido, e por fim ali a primavera, para depois voltar a ciclar o verão de novo. Então, dentro dessas estações do ano aqui, a gente não vai abordar de forma tão profunda, mas você rotacione, varia a tua alimentação, principalmente ali os sabores, que você já viu o que aumenta, o que diminui, e olhe dentro da estação qual que é o alimento, qual que é o sabor que seria mais interessante para aquela estação específica. E essa variação, essa rotação de alimento vai garantir que você permaneça em equilíbrio ao longo do ano inteiro. Se você mantiver a mesma alimentação que você tem no verão, no inverno, não vai ser interessante. Do mesmo jeito que a mesma alimentação que você tem na primavera vai ter no outono, nas demais estações. Então, essa variação é interessante para que você mantenha o equilíbrio dentro de cada estação. E aqui mais direto, em relação às condições climáticas mais imediatas, você vai ver o que tem no teu dia. Isso aqui é um raciocínio muito interessante para você fundir-se de volta à natureza, porque você vai se alimentar de acordo com o que a natureza está te mostrando ali. Se está um dia chuvoso, você não vai comer, por exemplo, um montão de alimentos pesados, líquidos, muito úmidos. Você já vai dar uma característica contrária.
para equilibrar. Você já vai pegar alimentos que têm a característica mais seca, mais quente, causando ali um equilíbrio entre o que está de fora e o que está dentro. E isso você vai notando ali, você vai vendo, se sintonizando com o que está fora. Às vezes você está numa estação, mas aí você viaja para outro lugar que a estação é um pouco diferente. No mesmo país, aqui do sul até o norte, a gente tem climas muito diferentes. Então, você sabendo fazer esse reequilíbrio, essa sintonização ali, essa recalibração, é interessante para você manter ali teus doshas em equilíbrio e necessariamente teu corpo em equilíbrio. E também essa alimentação ela vai variar conforme a tua condição de saúde. Por exemplo, se você está saudável, você não precisa se preocupar tanto com essa variação alimentar, só precisa seguir o clima e as estações do ano, basicamente. Porém, quando você tem uma condição de saúde específica, e aí você está fazendo um tratamento, você está seguindo ali uma dieta específica, um tratamento medicamentoso específico, aí você já tem que ter uma atenção ainda mais redobrada no que você vai comer todo dia, né? Como você vai comer. Provavelmente você vai ter que seguir ali uma rotina estabelecida pelo profissional de saúde, teu médico, teu nutricionista, teu terapeuta. Então, essa alimentação é interessante que você tenha essa visão, uma vez que você já tem o conhecimento dos sabores e dos doshas, saber que essa variação ela precisa acontecer para conservar esses doshas em equilíbrio e necessariamente teus tecidos em equilíbrio. E uma vez sabendo de todo esse contexto, é interessante que a gente tenha um olhar aqui sobre o Agni. É dito, principalmente ali segundo o olhar do Ayurveda, que quando a gente tem um Agni equilibrado no corpo, a gente tem saúde. E aí a gente vai entender por quê, porque é tão verdadeira essa colocação. Muitas vezes a gente entende o Agni apenas como o fogo digestivo, como sendo ali a nossa capacidade de digerir um alimento na fase que ele entra no estômago. Mas não é bem isso. Também, a gente tem esse Agni, que é o Jatara Agni, que ele está ali no estômago, fazendo essa função de digestão, não só no estômago, passando pelo intestino todo também, digerindo o alimento até que ele seja eliminado. E falando primariamente do Jatara Agni, é um Agni, por exemplo, o nosso corpo ele não consegue colocar para dentro dele, passar da barreira do intestino a nível de circulação para levar para os tecidos os nutrientes na forma de comida. O corpo ele não entende proteína. Então a proteína do feijão, do arroz, das comidas que se come, dos legumes, ele precisa passar pelo Agni para ele virar uma molécula que o corpo entenda. Essa molécula, por exemplo, no caso das proteínas, vão virar aminoácidos, ou pequenos peptídeos, dipeptídeos, ou vão se ligar a algum mineral para poder ser carregado para dentro vão passar pelo fígado e ser levado para os tecidos. E isso se relaciona com todos os outros alimentos, gorduras, os açúcares no geral, eles precisam passar por essa metabolização do Agni para que vire uma molécula absorvível e que consiga conversar com os nossos tecidos, né? Sejam absorvidos a nível tecidual. Então, o Agni, além dessa capacidade de digerir essa parte mais grosseira, existem outros Agnis também no corpo, como o primeiro deles que a gente já falou, Jatara Agni. Aí a gente vai ter um Agni para cada um dos Mahabhutas, para cada um dos elementos. Então a gente tem aí mais 5 Agnis. A gente já percebeu que os elementos eles constituem o corpo inteiro. Então a gente vai ter ali um Agni, uma capacidade dessa de metabolização, uma capacidade dessa de transformação em cada um dos elementos que estão espalhados pelo corpo. E também a gente tem um Agni para cada tecido. Segundo a visão do Ayurveda, a gente tem 7 tecidos no corpo, e que eles vão desde o rasa, que seriam ali o plasma sanguíneo, o sistema linfático. Depois de rasa, ele se transformaria em rakta, que seria o sangue. Depois disso, o músculo, mamsa,
e depois teríamos ali meda, que seria a gordura, e depois migraria para o tecido ósseo, haste, depois para o tecido medular, da medula óssea, e o medula amarela, ali o Madhya Dato, e por fim o mais refinado deles, o produto de tudo isso, que seria o Shukra Dato. Então, a gente teria um Agni para cada um desses 7 tecidos também. Então, percebe aí que são 13 Agnis no corpo, no total, e cada um deles desempenhando a sua função ali a nível, seria desde da digestão mais grosseira até o nível intracelular, nas pequenas enzimas, quando você imagina ali um DNA, um RNA saindo do núcleo da célula e confeccionando ali uma cadeia proteica, uma cadeia peptídica, o Agni agindo em cada uma das estruturas, sendo um mensageiro, sendo um receptor, etc. Então, todos esses Agnis, eles são extremamente importantes para a gente ter saúde. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando você tem a deficiência de um Agni, existe um erro inato do metabolismo que é chamado de fenilcetonúria, né? Você tem a dificuldade de metabolizar a fenilalanina, que é um aminoácido. Então, só o fato de você não ter a enzima no teu corpo para digerir a fenilalanina, você desenvolve a doença chamada de fenilcetonúria. Pelo fato de você não digerir, isso vai acumulando no corpo e você acaba eliminando de alguma forma pela urina, e acumula no corpo e causa danos cerebrais, uma série de danos no organismo, só porque não tem essa enzima, esse Agni ali. Um outro dano, assim, que é um erro também inato do metabolismo, que é a galactosemia. Você não tem uma enzima que digere a galactose, que está presente no leite, né? Você tem a lactose. Quando você quer a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela divide em galactose e em glicose. E aí precisa-se de outra enzima para digerir a galactose, que é um açúcar. E essa galactose, quando ela não é digerida, não é quebrada, ela começa a acumular no corpo. E o corpo, na tentativa de fazer com que ela seja metabolizada, ele vai metabolizando do jeito que pode, com outras enzimas, e gerando compostos que são extremamente tóxicos. E aí a gente diria que é o quê? A formação de AMA. AMA é um alimento não digerido. Então, tanto a fenilalanina, quanto a galactose, quanto uma série de outros exemplos, né, que a gente tem aí. Quando ele não é digerido, ele vai gerar esse AMA, esse alimento não digerido. Então, a ausência de um Agni, mesmo que uma simples enzima, ele vai gerar esse acúmulo no corpo e vai causar um dano significativo. Ele vai lesar um tecido, vai viciar um tecido, vai se envolver com determinados doshas e causar um desequilíbrio a nível sistêmico no corpo. Então, é por isso que é tão importante o Agni estar equilibrado no corpo. E quando você pensa em Agni equilibrado no corpo, não é necessariamente só o Agni da digestão. Quando você tem um desequilíbrio ali, uma inflamação crônica no teu corpo, e aí você começa a permitir que algumas partículas entrem no teu corpo e comece a gerar ali partículas que não foram digeridas, entrem no seu corpo, e você pode induzir ali com isso uma doença autoimune. Você causa um desequilíbrio a nível sistêmico por uma não digestão desse alimento, e aí vai gerar esse AMA, vai gerar essa doença autoimune no seu organismo. Teu corpo vai começar a se auto-atacar, ele vai viciar um tecido. Aquele tecido que não era para ser atacado vai começar a ser atacado. É o caso ali da tireoide, do pâncreas, etc. E tendo essa visão, é interessante que você mantenha teu corpo em equilíbrio, mantenha esse Agni em equilíbrio, os tipos de alimentos que você vai dar para o teu corpo para manter esse Agni em equilíbrio. E é interessante você ter essa visão sistêmica do que é o Agni, para que você até tenha uma facilidade de gerenciar isso. Seguindo aqui, eu separei os alimentos em 2 categorias principais. Claro que é muito difícil separar alimentos em apenas 2 categorias, mas eu coloquei aqui
essas duas categorias como os alimentos oxidantes ou pró-oxidantes, que são os alimentos inflamatórios ou pró-inflamatórios, e os alimentos antioxidantes, né? Ou anti-inflamatórios ou pró-anti-inflamatórios. A gente vai perceber que eu coloquei nessa imagem aqui alimentos que são extremamente ricos em açúcares. Você vai perceber que são só farináceos, massas, frituras. E a fritura no sentido de quando você pega vai fritar em imersão, principalmente, além de ele já agravar naturalmente pita, as coisas fritas em imersão em óleo já agrava pita, você vai ter ali um óleo que ficou rançoso, que passou por várias fases ali de fritura, e aí desenvolve um composto que são as gorduras trans, os compostos trans nos óleos. E isso é extremamente lesivo, extremamente inflamatório para o corpo. Então, os oxidantes, né? O que são oxidantes? A gente também chama de radicais livres. O corpo, ele já produz radicais livres naturalmente pelo processo da nossa respiração, pelo processo de metabolizar o alimento, na cadeia respiratória, a nível de mitocôndria. A gente já produz esses radicais livres naturalmente no nosso corpo. Porém, a gente também tem um sistema de defesa natural para o nosso corpo. Temos algumas enzimas, alguns sistemas endógenos, né, dentro do próprio corpo que fazem essa regulação desses radicais livres que são produzidos. A gente tem ali a superóxido desmutase, a SOD, que é uma dos mecanismos de conter aí esses radicais livres. Tem a catalase, tem glutationa peroxidase, e outras enzimas regulatórias aí, né, no organismo. E quando a gente tem uma dieta que é equilibrada e essa quantidade de radicais livres é gerada de forma equilibrada também, o próprio corpo consegue equilibrar e inibir essa função desses radicais livres. E o que é um radical livre, né? Imagine que você tem uma molécula que, vamos colocar aqui de forma bem didática. Imagine uma molécula que ela anda equilibrada, ela tem toda a nuvem de elétrons ao redor dela em equilíbrio. Imagine que, vou colocar aqui uma imagem, você tem um colar de pérolas. E esse colar precisa ter 2 ou 8 pérolas no seu pescoço. Vamos dizer que ele tem duas pérolas só. E aí, quando você tem 2 pérolas, você está em equilíbrio. Se você estiver andando só com uma pérola, você está em desequilíbrio. E o que você vai fazer? Tentar pegar uma pérola de alguém para colocar essas 2 pérolas no teu pescoço. E aí, o que acontece? Esse radical livre, que é esse colar de pérolas só com uma pérola, em qualquer célula, em qualquer tecido que ele encostar, ele vai roubar um elétron. E o que vai causar? Um desequilíbrio no tecido onde ele roubou esse elétron. E aí, naturalmente, vai causar o quê? Um processo de desequilíbrio ali e inflamação. A inflamação não é que ela seja um processo ruim, é uma defesa do corpo, faz parte, inclusive, da primeira linha de defesa do sistema imune, inflamação. Porém, quando você tem uma inflamação crônica e acontecendo de forma sistêmica em todo o teu corpo inteiro, você vai causar um dano significativo no teu corpo. Quando você começa a ter tanta modificação nesse tecido, você lesa tanto esse tecido, você vicia esse tecido a partir do olhar do Ayurveda, né? Depois de ter agravado tanto, você vicia esse tecido e aí você começa a mudar a forma dele, que no caso são os cânceres, né? Os tumores. Você muda essa forma dele e ele para de exercer a característica natural dele. Ele perde a regulação, inclusive, que uma célula cancerígena, a gente tem células que sofrem mutação o tempo inteiro no nosso corpo. Porém, existem mecanismos regulatórios que vão lá e impedem que essa célula prospere. Ela recebe um sinal para entrar em apoptose, que é aquela morte programada, né? Ela é reabsorvida e aí células novas nascem e essas células têm um processo regulatório ok. Então, quando você gera inflamação no teu corpo de forma crônica, você abre espaço para que teu corpo inteiro tenha vários pontos ali que possam perder essa regulação e gerar cânceres. Então, esses alimentos inflamatórios, eles vão induzir isso a acontecer. Vão viciar tecido e, naturalmente, você vai desenvolver ali uma doença com isso.
Falando aqui já dos oxidantes, a gente falou que existe um mecanismo próprio de defesa do organismo para conter os radicais livres. A gente também tem mecanismos externos para conter esses radicais livres. Lembrando também que os oxidantes ou inflamatórios, eles envelhecem, eles degradam as enzimas, degradam os nossos tecidos de uma forma muito mais avançada, mais rápida, e literalmente enferrujam a gente, oxidam a gente. E os alimentos que são antioxidantes, eles têm essa característica anti-inflamatória de reduzir a inflamação, de equilibrar o tecido e de simplesmente ir lá e capturar, sequestrar os radicais livres que estão soltos. Imagina quando você come uma fruta, um abacate, por exemplo, que é rico em vitamina E. Vitamina E é um ótimo antioxidante. Imagina que esse alimento que você comeu, esse nutriente vai lá, ele percebe que está passando ali esse colazinho, que está faltando uma pérola, ele vai lá e dá a pérola, antes que ele roube da tua célula. Então ele vai lá e sequestra esse radical livre e completa ele, e pronto, ele está em equilíbrio, agora ele não desequilibra mais teu corpo. E aí os antioxidantes são doadores, eles doam esses elétrons para que os radicais livres não sejam mais radicais livres, e sim fiquem moléculas estáveis. E aí, uma vez que você dá isso a partir da tua alimentação, você está trabalhando, está sendo um agonista ali, somando o teu trabalho com o trabalho que já é da regulação interna do teu corpo, através como eu mencionei ali, da superóxido dismutase, da catalase, da glutationa peroxidase, das enzimas que fazem essa regulação, né? E isso é uma regulação a nível muito profundo. A gente está falando de regulação desde a nível DNA até um mais externo, que desequilibraria a tua célula ali fora. Então, esse olhar dos alimentos antioxidantes, quando você come aí as frutas, a gente vai ver ali um exemplo de alguns, você dá esse aporte, uma ajuda, um auxílio gigantesco para o teu corpo manter-se jovem. Faz parte do Rasayana, uma boa alimentação. Uma outra característica que é extremamente antioxidante, que permite com que você elimine esses radicais livres, é dormir bem. Não à toa a tríade do Ayurveda para você ter saúde, o primeiro é Nidra, é dormir bem. Nidra, Hara e Brahmacharya, né? Você dormir bem, se alimentar bem e ter uma boa rotina ali, uma rotina equilibrada. Não vou entrar nesse termo do que é o Brahmacharya aqui, mas enfim. E quando você dorme bem, você tem uma produção muito boa de melatonina, não só a melatonina do cérebro, mas a melatonina em todos os tecidos do corpo a gente produz. E é uma das substâncias mais anti-inflamatórias que existem no nosso corpo. A gente sabe que a vitamina C e a vitamina E são dois exemplos aí de antioxidantes fantásticos. A melatonina é infinitamente mais antioxidante do que eles. Então, só o fato de você dormir bem, você já está dando aí para o teu corpo um aporte antioxidante fantástico. Partindo disso, aqui eu coloquei alguns exemplos, claro que aqui vão ter vários, né? Mas eu coloquei alguns aqui para a gente ver mais ou menos uns exemplos de alimento. O açaí. O açaí, dentro da tabela ORAC de antioxidantes, que é uma tabela americana, o açaí ele é disparado um dos alimentos mais antioxidantes que a gente tem na natureza. Tanto é que lá fora ele é chamado de super berry, né? O açaí berry. E o açaí ele tem essa característica antioxidante fantástica. É um alimento rico, um alimento já completo, é rico em gorduras boas, tem um aporte de proteínas boa. É um alimento calórico, sim, ele serve como uma refeição, ele já é uma refeição completa. E o que é a característica mais incrível do açaí, que dá esse status para ele de um alimento antioxidante, são ali os compostos fenólicos, né, que tem no açaí, principalmente ali as antocianinas que tem no açaí. Essas antocianinas, elas são extremamente anti-inflamatórias, elas inibem algumas... Existem, vou falar de forma simples aqui, para não deixar isso muito técnico, existem alguns mensageiros, digamos assim, que levam informações para o núcleo pro núcleo da célula, para que ela gere algumas substâncias inflamatórias, interleucinas,
fatores tumorais, etc. E essas antocianinas são fatores que bloqueiam isso de acontecer, então impedem que inflamação aconteça. E também são os doadores de elétrons para que não aconteça, os radicais livres não fiquem livres por aí, desequilibrando os tecidos. Nessa mesma categoria aqui a gente tem o mirtilo, que é tão incrível quanto o açaí, mas é um pouco menos, mas é uma das fontes aí incríveis de antioxidantes que a gente tem na natureza, o açaí e os demais berries no geral, morango, e todos os berries que a gente vai ter. Dentro ali a gente pode colocar até a acerola, que é mais comum aqui no Brasil, acerola riquíssima em vitamina C e demais compostos fenólicos. E aqui que eu faço questão de colocar e que é incrível no nível de ser muito incrível, que é a cúrcuma longa. A cúrcuma, ela tem ali um aporte de curcuminoides, né? Tem a curcumina e os demais curcuminoides que são da família. E a cúrcuma, por ela ser de fácil acesso, ser barato, você pode colocar isso na tua comida diariamente. A cúrcuma ela vai ter aí uma ação incrível como um anti-inflamatório, um dos mais incríveis, dos antioxidantes mais incríveis que tem na natureza também disponível e de fácil acesso. Caso você esteja só mantendo ali a tua alimentação e queira esse fator antioxidante, esse fator anti-inflamatório no teu corpo, você vai ter ali a cúrcuma que você compra como um tempero. Já se você está fazendo um tratamento que já é mais específico e está reduzindo a inflamação no seu corpo através de um tratamento, seria interessante que você comprasse, claro, teu nutricionista e teu médico, te receitasse essa cúrcuma padronizada em curcuminoides, ali 95, 98% de padronizada de curcuminoides. O que significa isso? Significa uma cúrcuma que basicamente todo o conteúdo dela já vão ser só os curcuminoides que geram esse fator anti-inflamatório, né? Esse fator antioxidante no teu corpo. Quando você compra a cúrcuma do mercado, você está comprando ali o farelo, a fibra, uma série de outros compostos que não vão fazer a função anti-inflamatória, né? E aí, quando você concentra todo o conteúdo só em curcuminoides, você age diretamente no que você precisa. Então, caso você seja uma pessoa ali saudável que está só mantendo a tua alimentação, pode comprar esse do mercado, de preferência um de boa qualidade, aí se puder comprar um orgânico, melhor ainda. E coma todo dia na comida, porque faz parte da manutenção. E vale lembrar também que a curcumina ela não é tão facilmente absorvida no nosso intestino. Há uma certa dificuldade para absorver a curcumina, porque é uma molécula pesada. Quando você conjuga ela com a piperina da pimenta, ou alguns compostos que a gente vai ver aqui no gengibre, ela aumenta quase que 2.000 vezes mais a absorção. Então é interessante conjugar a cúrcuma com a pimenta, por exemplo, pode ser a piper nigrum, a pimenta preta, conjugar ali a piperina de ambos e você colocar isso na tua comida, ou caso seja manipulado, fazer essa conjugação também. Aí aqui o gengibre, que é um alimento também de muito fácil acesso, você vai ter aí disponível os rizomas fácil para vender, ou então comprar o pó. O gengibre ele tem um composto chamado 6-gingerol, que é um antioxidante fantástico também, vai agir como um anti-inflamatório e de modulação da inflamação no corpo também. O gengibre tem uma característica, você fala, mas o gengibre é picante, talvez ele vá aumentar muito o pita, ou vai aumentar demais o acne. Na verdade, o gengibre ele tem uma característica tanto de aumentar o acne caso ele esteja diminuído, quanto diminuir o acne caso ele esteja aumentado. Ele é um regulador, ele é um modulador. E um dos compostos que tem no gengibre, o 6-gingerol, quando você come ele fresco, você vai ter mais abundante. E quando você tem esse gengibre na forma de pó, ou então você faz uma decocção, um chá desse gengibre que você ferveu, você vai ter uma transformação dele para shogaol, que é um composto mais picante. Então, você vai perceber esse gengibre mais picante quando você faz o chá, ou então come o pó, devido ser o shogaol. Mas ambos têm essa função
tão incrível também. Passando aqui para o chás. E aqui eu vou falar chás num geral, vários chás. Interessante que você conheça dos chás para ter esse aporte aí de compostos fenólicos aí no teu dia a dia. Mas eu especifiquei aqui a Camellia sinensis, que é a erva do chá verde. Mais especificamente aqui eu destaquei o matcha. A gente tem aqui as catequinas, epicatequinas, a epigalocatequina 3-galato, relacionado aí com tanto em reduzir todo aquele processo de modular a inflamação e de impedir também o desenvolvimento de células cancerígenas, né? O matcha, além dele ter ali um pouco da cafeína também, que tem a Camellia sinensis, ele tem uma molécula chamada L-teanina, que vai permitir ali uma harmonia, vai levar a sátua para a mente. Inclusive os sacerdotes, quando iam meditar, os monges, quando iam meditar, eles já tomavam a Camellia sinensis na forma do matcha. Diferente do chá verde, que a erva é cultivada de forma aberta na natureza, o matcha, essa erva é produzida e cultivada em ambientes internos, e aí ele ganha toda uma característica diferente por não sofrer ali a influência das intempéries da natureza. E partindo aqui também a gente tem as frutas, todas as frutas vão ser ricas em antioxidantes, as nozes, ricas aí em vitamina E, por exemplo, em ômega 3, os legumes no geral. Aí a família das brássicas aqui e allium, apesar de não se consumir tanto alho pela questão ali dos doces da mente, mas essa família de brássicas e a família allium também é riquíssima em compostos fenólicos que ajudam a impedir inflamação e desenvolvimento de células cancerosas também. A gente tem um exemplo aqui das brássicas, do brócolis, a couve-flor, tendo ali o sulforafano, que depois vai ser o indol 3-carbinol, que depois vai ser o DIM, depois que passa pelo estômago, e causando ali todo um equilíbrio no corpo. Não vou entrar em tanto termo técnico, nem muito detalhe nele, mas essa família brássica e allium é excelente. Nos óleos, destaquei aqui a questão dele ser prensado a frio, principalmente. Então, os óleos de prensagem a frio, e fiz questão aqui de colocar 3 principais: o azeite de oliva, o óleo de sésamo, que é o de gergelim, e o óleo de abacate. São óleos excelentes. O azeite de oliva tem ali, principalmente quando você pega um azeite de oliva de qualidade, de preferência orgânico, com baixa acidez, você tem ali a europeína e um outro composto também que vem sendo estudado ao longo do tempo, o oleocantal, com propriedades fantásticas anticâncer e de modulação de todo o metabolismo. O sésamo é um dos óleos mais nutritivos que a gente tem na natureza e mais ricos que a gente tem na natureza. E um que é um medicamento, é o óleo de abacate, é um óleo fantástico, muito rico. Então, você tendo essa tríade aqui de óleos, você pode fazer o uso deles até mesmo como, não só necessariamente colocando na comida, mas você pode até pegar uma colher de sopa e tomar antes de uma refeição, por exemplo. Ou pegar esse óleo frio mesmo, derramar em cima de algo que você está comendo. Vale lembrar que uma das dietas mais saudáveis que a gente tem mapeados é a dieta do Mediterrâneo, e lá eles consomem por volta de 30 ml de óleo por dia. 30 ml é o equivalente a 2 colheres de sopa, de azeite no caso, de azeite de oliva. E aí esses 3 óleos eu fiz questão de destacar aqui como 3 que são muito ricos. E para cozinhar, inclusive, o óleo que é mais estável com calor é o óleo de abacate. Ele pode chegar a temperatura de até 270 graus sem rancificar, sem queimar, sem chegar no ponto de fumaça e transformar em gordura trans, né? Inclusive a gordura trans que tem na margarina e nos óleos queimados, por exemplo, quando você cozinha demais com óleo ou em alta temperatura, é uma das substâncias mais nocivas e mais lesivas para o corpo. Quando você dá aí um aporte desse de gordura trans para o teu organismo, você está causando um dano terrível no teu corpo.
Isso somado ao açúcar também. Quando você dá uma dose excessiva de açúcar para o teu corpo todo dia, você passa por um processo chamado de glicação. A glicação é a ligação de um açúcar com uma proteína, por exemplo. E às vezes essa ligação ocorre de forma irreversível. Quando você tem ali o diabetes e um acúmulo significativo de açúcar na corrente sanguínea, e isso vai ser levado para todos os tecidos, acontece uma glicação ali do cristalino no olho, e aí esse cristalino ele vai sofrendo transformação e aí você vai perdendo a visão. Então é um processo ali de glicação. Então imagina que você tem ali de manhã até a noite dando uma enxurrada de açúcar. As bebidas açucaradas são as mais fáceis aí, que a gente vai já ver. Aqui mais na frente eu vou mencionar ela e volto nesse ponto. Mas para finalizar aqui, a gente tem a quinoa e a chia como alimentos que também equilibram todos os doces e são de fácil acesso também. E vão também trazer esse aporte anti-inflamatório para o corpo. Aqui os alimentos oxidantes, eu coloquei as bebidas açucaradas para voltar aqui, como sendo uma das principais doses de açúcar em grande quantidade que você dá para o teu organismo. Porque geralmente você não toma uma xícara ou um pouquinho de açúcar de uma bebida açucarada, um refrigerante, um suco, alguma coisa assim. Geralmente você toma um copo que é acima de 300 ml. Então, você dá uma quantidade absurda de açúcar de uma vez. E isso, geralmente, você toma acompanhado com alguma outra coisa que você está comendo. Então, são 2 doses de açúcar altíssimas no teu corpo. E você dá um pico muito elevado de açúcar no teu sangue. E aí você pode fazer aquele fenômeno de glicação em vários momentos do teu dia, como foi mencionado aqui. Os farináceos também, quando você abusa de farináceos, os pães com farinhas refinadas, biscoito, principalmente aí a gente falando de biscoitos, bolos muito ultraprocessados, etc. Ali entra carboidrato em excesso, né? São os açúcares. O consumo de álcool vai lesar o teu organismo, vai trazer muitos danos para o teu organismo. Você precisa metabolizar o álcool, ele passa várias vezes no fígado até ser metabolizado e ele vai gerando compostos cada vez mais tóxicos até conseguir gerar um composto para ser eliminado na urina, ser solúvel o suficiente para ser eliminado na urina. Então, uma das coisas um dos alimentos e os compostos do que a gente tem aí na nossa alimentação, as bebidas alcoólicas, elas causam essa função oxidante de envelhecimento do corpo de forma muito intensa. Aí aqui o fumo, como eu listaria aqui como um dos principais por colocar no corpo uma infinidade de substâncias que são extremamente lesivas. Então, quando você dá esse aporte aí de uma quantidade absurda de substâncias que você nem travaria contato no teu dia a dia, uma série de metais tóxicos e substâncias tóxicas, você colocando ali na porção, na mucosa mais sensível do teu corpo, que é no pulmão, você dando esse aporte aí de substâncias que são extremamente oxidantes para o teu corpo e lesivas. Então, uma forma de evitar essa oxidação, esse envelhecimento extremamente precoce é através de eliminar o fumo completo da tua rotina. Seguindo aqui, os alimentos ultraprocessados, os enlatados, os biscoitos, os Oreos da vida, e os chips, as batatinhas chips, as batatas fritas ali de alto processamento, todos esses alimentos que é fácil encontrar numa gôndola de supermercado, aquelas balinhas superprocessadas, os doces superprocessados, no geral, você vai gerar bastante inflamação no teu corpo com eles. Então aqui os embutidos, inclusive os embutidos aí entraram na categoria igual ao cigarro, na mesma categoria de você ser um fumante, comer os embutidos. São ali as calabresas, todos esses que são conservados, né, dessa característica como embutido. E aqui você evitar você cozinhar de um jeito ou evitar comer quando você comer na rua, alimentos que tenham aquela camada queimada por cima. Quando a acrilamida é uma reação que acontece ali de açúcar e proteína, e
colocado em alta temperatura por determinado tempo, ele forma esse composto, e, né, que é a reação de Maillard que eu coloquei aqui, e ele vai gerar uns compostos que são chamados de compostos de glicação avançada, AGE. E aí no teu corpo existe uns receptores para AGE, que são os RAGEs a nível celular, e esses RAGEs eles são aqueles mensageirozinhos que vão lá no núcleo mandar sintetizar tudo que é sorte de compostos inflamatórios no teu corpo. Então, reduzir essa quantidade de coisas que você come com essa característica também vai te ajudar bastante. E aqui eu coloquei esses dois slides, já que a gente está falando de comida e de a relação Agni-Ama. Então, vamos olhar aqui para biodisponibilidade. Biodisponibilidade significa o quanto você vai pegar os nutrientes que estão ali na forma de alimento, o quanto o teu corpo consegue transformar isso, absorver e levar para o tecido-alvo. Então, os alimentos cozidos. Quais são as vantagens de você comer um alimento cozido? Inclusive no Ayurveda, né, é bastante colocado para você, proposto que você coma os alimentos de forma cozida, quentinho, úmido, de preferência. Então, as vantagens de você comer um alimento cozido, por exemplo, no caso ali, eu listei alguns aqui. No caso do tomate, que é rico em licopeno, você só consegue extrair o licopeno e ter para absorver esse licopeno depois que você cozinha o tomate. Assim como alguns carotenoides na cenoura. Por exemplo, você come a cenoura crua, e os carotenoides são uma das fontes aí incríveis de antioxidantes, né? Quando você come a cenoura crua, ou só o suco dela batido com água, você está quase aproveitando muito pouco, você está aproveitando uma quantidade mínima dos carotenoides que estão ali, porque eles são lipossolúveis e eles ficam mais disponíveis quando cozidos, quando colocados em uma fonte de calor. O licopeno, do mesmo jeito, ele é lipossolúvel, você precisa misturar ele com algum óleo, com alguma gordura e também cozinhá-lo. Ele só fica disponível numa quantidade satisfatória. O licopeno é fantástico, é um dos antioxidantes mais fantásticos que tem na natureza também. Mas ele só fica disponível quando ele é cozido, quando esse tomate é cozido. E envolvido com algum óleo também. Então aumenta a biodisponibilidade, aumenta a absorção dele. Melhora a digestão das proteínas. Quando a gente pensa em cozinhar, em cozido, o calor ele vai só fazer o que com as proteínas e com algumas moléculas? Imagina que existe uma proteína, um fio todo dobrado, vários fios todos dobrados, enrolados, colocados juntos. Quando você bota o calor, esses fios começam a se desenrolar e se separar um do outro. E aí fica mais fácil para o corpo quebrar com as enzimas. E aí, quando você cozinha esse alimento, você torna mais disponível essa proteína. E aí facilita o trabalho ali do Jataragni, do Pachaka Pitta. Você leva esse alimento já parcialmente desdobrado para que essas enzimas consigam agir ali e terminar de desdobrar e quebrar em aminoácidos e em pequenos peptídeos, ali, oligopeptídeos, dipeptídeos, para absorver. E há também a desativação, né? Há uma inibição dos agentes que são chamados de antinutricionais, que seriam o quê? Os fitatos, fitatos e fitalatos aí no geral, que tem principalmente nos grãos, nitritos, aí uma série de antinutrientes, a própria saponina que tem em alguns apesar de não ser tão bem quebrada necessariamente com calor, mas vários compostos que são chamados de antinutrientes, alguns compostos que são compostos fenólicos até mesmo de chás e alguns alimentos que quando cozidos, por exemplo, no caso dos feijões, no caso de algumas leguminosas, ou até mesmo de alguns legumes, quando você cozinha esses alimentos, você desativa, porque eles são termoláveis, eles se quebram com calor. E existem muitos desses que, quando você consome esses alimentos de forma crua, eles se ligam com as enzimas digestivas e impedem que elas façam o trabalho delas.
Então, você tem ali uma má digestão desse alimento. Você tem um alimento não digerido ali que vai gerar depois algumas reações que a gente vai citar ali na frente. E melhora a interação com as fibras alimentares também. Torna mais disponível e de uma conformação melhor para trabalhar, para teu microbioma trabalhar com isso depois. E você tem a eliminação ali de parasitas, né, e alguns agentes infecciosos que poderiam estar ali no alimento. Você simplesmente desativa com o cozimento. Quais são as desvantagens de cozinhar um alimento? Alguns compostos bioativos no processo, né, algumas vitaminas ou alguns compostos que são termolábeis, que são sensíveis ao calor, alguns se perdem ou diminuem a quantidade nesse alimento. Mas vale lembrar que você consegue identificar os alimentos que são mais sensíveis ou não ao calor. E aqui os alimentos crus. Qual é a vantagem de comer um alimento cru? Então, a vantagem alguns alimentos, por exemplo, dos crucíferos, ali, o brócolis, couve-flor, repolho, e alguns outros dessa família, das brásicas, ali, como a gente mencionou, comer ele cru é a melhor forma de evitar a degradação de algumas enzimas que são sensíveis ao calor, como é o caso da mirosinase no couve-flor, no brócolis, que essa enzima vai fazer algumas reações importantes ali. Facilita também o uso de germinados, que são ricos em nutrientes, em compostos bioativos. Quando você faz um grão germinar, você facilita também a digestão dele, você facilita com que alguns processos já comecem a acontecer para que esse broto nasça ali, alguns processos já começam a acontecer e aí você absorve todos esses nutrientes de uma forma muito melhor através dos germinados. Então, uma forma de comer alimento cru são os germinados. Em frutas, principalmente naquelas que são sensíveis ao calor, preserva ali os compostos bioativos, né, os compostos fenólicos ali das frutas, os antioxidantes, etc. Então, você consegue até perceber, até de forma intuitiva, o que é interessante cozinhar e o que é interessante comer cru. Você percebe que algumas folhas sensíveis, frutas, é preferível que você coma cru, principalmente ali o germinado. Você nunca vai imaginar pegando um germinado e cozinhando um germinado. Você vai comer ele cru, do jeito que está ali disponível, numa salada. E você percebe que alguns, como o feijão, arroz, os grãos, a cenoura, como é duro, e alguns outros alimentos que você vai conhecendo também, que ficam mais disponíveis quando cozidos, você vai e cozinha. E quais são as desvantagens de se comer alimentos crus? Dependendo deles, né, diminui a digestão e a absorção de nutrientes, como eu falei ali, as proteínas, quando você come um alimento cru, é mais difícil para o corpo desdobrar essas proteínas e chegar até elas também, as enzimas não conseguem chegar com totalidade nelas, e aí, pelo fato de não serem bem digeridos, eles vão gerar mais gases devido à fermentação, né? Eles vão ficar mais tempo ali no teu intestino, e aí as bactérias que estão ali, todo o teu microbioma vai trabalhar em cima desse substrato que não foi digerido nem absorvido, e aí vai gerar mais gases, e aí pode até desenvolver uma desbiose que é um desequilíbrio ali do teu microbioma. Algumas populações bacterianas crescem mais do que outras, e aí você gera todo um mal-estar devido a ter comido alguns alimentos crus, quando preferivelmente seria comê-los cozidos, para melhorar facilitar para o teu organismo já essa digestão. E também tem um risco de infecção alimentar, não necessariamente só a infecção alimentar, aquela quando o alimento já foi preparado e você guardou, armazenou ali de forma inadequada, ou até usou um utensílio ali que estava contaminado para mexer nesse alimento. Mas esse risco de infecção é no sentido de você pegar um alimento que não foi bem lavado, não foi higienizado de forma adequada, e você come e acaba ingerindo ali algum parasita ou algum agente infeccioso ali, né? Dando sequência nisso, para a gente já partir para o nosso final, é interessante que você priorize alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, além de todo o aporte nutricional deles, além do equilíbrio do que tem nele ali, dos compostos, dos elementos que o compõem, estarem em equilíbrio, você não vai ter o fator do agrotóxico,
E também o fato de ser um alimento orgânico gera toda uma cadeia por trás, todo um arranjo social, é muito mais profundo. Eu aconselho que vocês procurem saber mais de toda essa cadeia dos alimentos orgânicos. E por ser orgânico, geralmente ele é produzido ali também na tua cidade ou próximo da tua cidade, e você vai comer os alimentos que são da estação. Inclusive, lembrando lá daquela parte do início que a gente fala que é interessante você variar a tua alimentação conforme as estações, você vai ter um alimento ali que é próprio daquela estação, quando você dá preferência para esses alimentos orgânicos. Você pode ver um empecilho, colocar um empecilho de achar que é caro o alimento orgânico, mas geralmente eles são mais caros quando eles são vendidos nos supermercados. Se você acha uma feirinha perto da tua casa, ou acha até mesmo um produtor perto da tua casa, compra direto com ele. Você pode ir lá buscar. Muitas vezes tem produtores que aceitam que você vá buscar direto na fazenda, direto lá no sítio orgânico. Você combina com ele e vai buscar direto lá, sai muito mais barato. Então é uma forma de ter acesso a esses alimentos, você buscando uma feirinha ou indo direto com o produtor. Dá preferência por alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles que são minimamente processados ou não processados. Você comer a fruta direto de como ela comer tudo que dá para comer do jeito que vem direto da natureza. E se for comer alimento processado, que seja minimamente processado. E também dá preferência, como a gente já mencionou ali, dos alimentos orgânicos, alimentos locais. Pelo fato de não precisar viajar tanto, não tem tanta perda ali da propriedade nutricional do alimento. E os alimentos da estação, como já mencionado também, dá para priorizar isso. E o que você deve evitar? Evitar principalmente as bebidas açucaradas, gorduras trans das margarinas e dos óleos que queimam. Evitar os farináceos, principalmente em excesso, aí farinhas refinadas. Na verdade, seria interessante você evitar excesso de farinha num geral, tanto farinha integral quanto refinada. Nenhuma das duas são muito adequadas. Os ultraprocessados, aí toda sorte de biscoitos, os refrigerantes, as pizzas congeladas, todos aqueles alimentos que a gente sabe que tem um grau de conservante absurdo, os pães que duram meses na gôndola do supermercado, etc. Os embutidos, enlatados e toda essa sorte aqui de ultraprocessados. E principalmente uma coisa que você precisa eliminar da tua vida é fumo e álcool. Mesmo que você ache assim, mas eu consumo álcool de uma forma muito... de uma forma social, de uma forma muito leve, ele vai estar causando de alguma forma um desequilíbrio no teu organismo. Ele desequilibra a microbiota, desequilibra moléculas no teu corpo, só causa dano, não tem nenhuma utilidade o álcool. Então, se eliminá-lo da tua rotina, dos teus hábitos é muito interessante. E do mesmo jeito o fumo também. Então, prioriza um, evita o outro. E aqui pra gente finalizar, tenha um olhar mais para. Você volta o teu olhar mais para o lótus e menos para o lodo. Olhar mais para o lótus, para a flor que nasceu a partir de todo aquele lodo, a partir de toda aquela sujeirada, de tudo que é negativo no mundo, de tudo que é feio no mundo. Você vê que nasce um lótus disso. Então, focar o teu pensamento, o teu olhar, aquilo que você consome como pensamento, como conteúdo, como coisas no teu dia a dia, dá um olhar mais para a parte bonita, não negando que existe o lado que precisa ser consertado, o lado feio, mas que teu foco fique no lótus, na flor, que tu absorva as características e as qualidades, as virtudes do lótus, sabendo que tu pode estar com os pés no lodo, mas que tua cabeça vai estar direcionada para o céu, límpida, clara, e aí cheia de sátua, e vai te dar a oportunidade de ter clareza para agir no mundo de forma clara, de forma fluídica, límpida. E aí também, como você acordar todos os dias e se perguntar como que você pode ser um fator de soma, tanto na sua vida, para a humanidade e também para a natureza. Como que você pode servir a natureza, servir a humanidade e a você mesmo todos os dias.
ter pensamentos bons e ações corretas, valorizar as virtudes, e mesmo que você saiba que você tenha vários defeitos, não dá tanta atenção para os defeitos, mas para as virtudes que corrigem esses defeitos. E aí, uma vez de posse disso, você começa a abraçá-los e transformá-los em mais virtudes. Vá mais à natureza também. Se você tem aí um parque perto da sua casa, tem uma praia, um bosque, ou teu próprio jardim da tua casa, vá mais à natureza. Pise mais no chão descalço, faça essa troca, essa sincronização de elétrons com a Terra, que literalmente é aterrar, trocar elétrons com a Terra, se sintonizar com a Terra. E aqui o principal é reservar momentos de silêncio. Todos os dias você reservar um momento de silêncio, um momento para você visitar seu jardim interno. Faça isso. E agora eu vou virar aqui minha tela para vocês, conforme combinado, e nos despedimos. Então, conforme prometido ali no início, estamos aqui de volta para encerrar o módulo. Espero que vocês tenham um aproveitamento, que essa abordagem que foi trazida aqui cause bons resultados e bons efeitos aí na vida de vocês, na busca de vocês por esse equilíbrio e retorno à natureza, por viver de acordo com a natureza, né? O que todos estamos fazendo, buscando. E espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês e tenha dado oportunidade, inclusive, para que vocês busquem ainda mais sobre isso. Estar em equilíbrio com a natureza é exatamente não querer reinventar a roda, e sim aproveitar toda a evolução que a natureza trouxe até aqui, para a gente simplesmente olhar para isso, se integrar a isso, a essa elegância que já foi desenvolvida ao longo dos bilhares de anos, e só aproveitar e aprimorar ainda mais isso com o nosso olhar humano, com o nosso intelecto, com o fogo dos deuses aqui na nossa mente. E é isso. Agradeço a todos e ficamos por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês.